paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? A tia avó já tava com muita saudade de vocês, sabiam disso? Isso mesmo, a tia avó já tava com muita saudade de vocês, saudade para contar uma nova história bem legal para vocês. E aí, vocês estão se cuidando, né? Isso mesmo, continuam se cuidando, viu? Lavando bem as mãozinhas com água e sabão, higienizando com álcool gel e não se esqueçam, viu? Se forem sair de casa, criança, ó, tem que usar a máscara, tá bom? É muito importante. E outra coisa, vocês também estão realizando as atividades que a professora passa para vocês em casa? Isso mesmo, tá bem? Tá bom? Isso também é muito importante, tem que fazer as atividades em casa que a professora passa, tá bom? Criança, vocês lembram das nossas histórias passadas que a tia Val tá contando? Isso, a tia Val tá contando muitas histórias de cada uma diferente da outra para vocês. Isso mesmo. Então, a nossa história de hoje, a Bíblia nos conta que Jesus acalmou a tempestade. Isso mesmo, Jesus acalmou a tempestade. Jesus estava em uma viagem com os seus discípulos. E lembra também que eu falei para vocês, ó, onde Jesus estava, ó, tinha muitas pessoas, isso mesmo, pessoas querendo saber, ver Jesus, saber o que Jesus estava fazendo, ouvir a palavra do Papai do Céu através de Jesus, ver os milagres que Jesus realizava e fazer também que Jesus realizasse um milagre na vida deles, isso mesmo, estava sempre em busca de um milagre, de ver realmente o que Jesus estava fazendo, e eles também gostavam de estar com Jesus, estar com Jesus era muito bom, eles se sentiam bem estar junto com Jesus. E em uma dessas viagens que Jesus estava fazendo com seus discípulos, Jesus dispensou a multidão, isso mesmo, Jesus despediu da multidão e foi com o barco até o outro lado do lago, isso mesmo. Jesus pegou o barquinho com seus discípulos e foi até o outro lado do lago para poder descansar, isso mesmo. Então Jesus despediu da multidão e foi descansar num barquinho com os discípulos. E aí, crianças, sabe o que aconteceu? Isso mesmo, durante esse tempo, criança, ó, os discípulos estavam no barco com Jesus, Jesus dormiu, Jesus descansou um pouco, ele estava muito cansado, eu acredito que estava muito cansado, que a Bíblia nos diz que Jesus dormiu, Jesus foi descansar, e aí, criança, ó, ficou os discípulos num barco, né, ali com Jesus, mas Jesus dormiu e não viu o que estava acontecendo, isso mesmo, e então, criança, ó, veio uma grande tempestade, uns ventos muito forte mesmo, isso mesmo, ventos fortes, tempestade, e aí os discípulos já não sabiam mais o que fazer, criança, eles não sabiam mais o que fazer, porque já estava entrando água dentro do barquinho, isso mesmo, era tão alta a tempestade, criança, que ó, estava enchendo o barco de água, então eles estavam ficando desesperados, eles não sabiam mais o que fazer, e aí toda aquela situação ali, estavam ficando desesperados, e eles falaram assim, ó, a única solução é chamar um mestre, isso mesmo, vamos acordar o mestre, porque nós não podemos ficar nessa situação aqui, senão nós vamos morrer afogado, senão o mar vai afundar o nosso barco, não tem como nós ficarmos aqui sem ter uma solução de alguma coisa nós temos que fazer, e então vamos chamar o mestre, vamos acordar o mestre, porque certamente ele vai nos ajudar, isso mesmo, criança, então eles, ó, tiveram que chamar Jesus, chamar o mestre, porque eles não sabiam mais o que fazer, não cabia a eles resolver alguma coisa ali, porque o barquinho estava enchendo de água, eles não conseguiam tirar mais aquela água de dentro do barquinho, porque era muita água, as ondas do mar estavam passando por cima do barquinho, isso mesmo, de tão alta que era, e então eles ficaram, ó, desesperado, eles não sabiam mais o que fazer, mas a solução ainda era chamar um mestre, acordar Jesus, e então eles foram até onde estava Jesus, ali, né,
saíram um pouquinho dali, que Jesus estava no mesmo barco que eles, e foram chamar Jesus, isso mesmo. Chamaram: mestre, mestre, acorda, porque senão nós vamos morrer, mestre. Nos ajude, mestre, resolva a nossa situação, resolva o nosso problema. Olha só, mestre, olha só o que está acontecendo, olha só a tempestade, olha esses ventos, olha essas ondas como estão altas, o barco está enchendo de água, nós não sabemos mais o que fazer. E então, Jesus acordou dali na hora que estavam chamando Jesus. Jesus despertou do seu sono, do seu descanso ali, e olhou ao lado, viu aquela situação ali, aqueles vendavais, aquelas ondas altas, o mar estava todo revolto, né? Todo muito alta, as ondas, o vento demais, o barquinho deles iam para lá, ia para cá, e as ondas cobrindo aquele barquinho, e o barquinho enchendo de água, e eles ficando desesperados, não sabia mais o que fazer. E então Jesus olhou tudo aquilo ali, e Jesus nunca despede nenhum que vai em busca de uma solução sem resolver o problema. Isso mesmo, criança. Jesus então viu toda aquela situação ali, viu os teus servos, seus discípulos ali preocupados, e então Jesus acalmou a tempestade. Isso mesmo, Jesus acalmou a tempestade, criança. Jesus deu ordem para as ondas, o vento, para o mar se acalmar. Isso mesmo, Jesus é todo poderoso. Uma só palavra do Senhor Jesus, toda a natureza obedece. Isso mesmo, criança, toda a natureza obedece ao Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, deu ordem para o vento, para as ondas, para o mar, para tudo aquele tempo ali que estava naquela situação que os discípulos estavam passando, acalmar. Isso mesmo. E os discípulos olharam, criança, e ficaram assim, pasmos, porque é tanta glória que eles viram que uma só palavra do Senhor Jesus, o mar se acalmou, a tempestade e os ventos. Isso mesmo. Aí eles falaram assim, que homem é esse que até o mar, o vento obedece? E então, cada vez mais eles acreditavam, criança, que Jesus era o Filho de Deus Todo-Poderoso. Isso mesmo. Cada momento, cada milagre que Jesus fazia, que os discípulos estavam juntos, os discípulos entendiam que Jesus era Filho de Deus Todo-Poderoso, criança. E eles ficaram abismados ali, ficaram pasmos de ver tanta glória do Senhor Jesus, de tanto poder que ele tinha para acalmar até a tempestade. Isso mesmo. E depois daquela tempestade ali, que Jesus acalmou toda aquela tempestade, criança, os discípulos ficaram maravilhados. Foi só alegria, regozijo, isso mesmo. Eles ficaram muito alegres. Vocês já viram quando tem um temporal de chuva muito forte de vento? Logo depois acaba a chuva, fica tudo calmo. É maravilhoso, não é verdade, criança? É assim que os discípulos se sentiram ali naquele mar. Isso mesmo, eles sentiram paz, alegria, quando o Senhor Jesus, despertou do seu sono e acalmou a tempestade. Foi maravilhoso, foi só alegria, foi só comemoração, porque eles poderiam ver realmente, que eles estavam vivos e o melhor amigo deles estava ali. E é o nosso melhor amigo também, não é verdade? Que o Jesus estava ali para ajudar o que eles fosse preciso, criança. Isso mesmo. E é assim também que nós devemos nos sentir, é assim que nós devemos sempre estar, entender, criança, que Jesus está ao nosso lado a qualquer momento para nos ajudar, para ser o nosso melhor amigo, não é verdade? E então, quando nós precisarmos de Jesus, quando você precisar de Jesus, é só pedir, é só clamar ao Senhor Jesus, certamente Ele vai te ouvir, tá bom? E então, criança, vocês viram que o Senhor Jesus, pode nos ajudar em qualquer lugar, em qualquer momento. O Senhor Jesus ajudou os discípulos ali naquela tempestade, no meio daquele mar tão revolto, tão
aquela tempestade tão terrível que estava acontecendo ali, e o Senhor nos ajudou. Isso mesmo, lembra das histórias que a tia Val está contando para vocês? Que o Senhor Jesus também curou o filho de um centurião, de um oficial. O Senhor Jesus transformou água em vinho. O Senhor Jesus curou paralíticos, curou aleijados, curou o homem da mão mirrada, vocês lembram? Isso mesmo, o Senhor Jesus tornou as pernas daquele homem que tinha os seus amigos, que ajudou ele a subir lá no telhado, vocês lembram? Então, são histórias maravilhosas que Jesus fez naquela região. E o Senhor Jesus ainda continua fazendo grandes milagres, crianças. Isso mesmo. O Senhor Jesus pode nos curar em qualquer lugar, assim como fez ali naquela época, naquele tempo que a Bíblia nos conta. O Senhor Jesus ainda, ele vive, ele é atual. O Senhor Jesus, ele está vivo no nosso meio. O Senhor Jesus faz presente a qualquer momento. Ele está conosco a qualquer momento. Basta somente nós pedir para o Senhor Jesus e clamar que ele certamente ele vai nos atender. Então o Senhor Jesus pode nos curar brincando, correndo, isso mesmo. O Senhor Jesus pode nos curar no hospital, em casa, na escola, no trabalho, dormindo, acordado, ajudando a mamãe, fazendo as atividades da escola. O Senhor Jesus pode nos ajudar e nos socorrer a qualquer momento, criança. Basta somente nós abrirmos o nosso coração para Ele, não é verdade? E então, criança, é assim que nós devemos ser, obediente também ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus se agrada da obediência. Isso mesmo, o Senhor Jesus se agrada da nossa obediência, tá bom? Então, criança, essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal da Tia Val. E aí também, compartilhe os vídeos, tá bom? Para mais crianças poderem assistir e a palavra do Senhor Jesus fazer moradinha em seu coração, tá bom? Então, até a próxima aula e um grande beijo da Tia Val.